Mais uma vez estamos aqui no Portal Sobrenatural. Hoje vamos falar a respeito das harpas celestiais e as línguas dos anjos. É importante entender esses elementos que a Bíblia traz para nós, para que nós possamos melhor compreender as nossas manifestações de louvores, as nossas manifestações em orações, para que não fiquemos em dúvidas. Veja, quando nós louvamos a Deus, os nossos instrumentos musicais são transformados em harpas celestiais. Não é o violão, não é, digamos, o saxofone, ou não é o tamborim, ou não é o pandeiro, ou não é qualquer tipo de aparelho de som que vai chegar aos ouvidos de Deus. Não, tudo é transferido para as harpas celestiais. E aquele som vai de uma forma sensacional, vai de uma forma linda. Eu estou falando isso porque eu já tive o prazer de ouvir essa modificação, tanto nos instrumentos como nas vozes. E veja que as vozes não são transmitidas da forma que nós cantamos. O melhor cantor ali, a sua voz é transmudada para a língua dos anjos. Então, os corais de anjos são aqueles que captam aquela voz que está sendo transmitida e as levam ao altar do Senhor. Então, lá chega pelos corais de anjos. Se você ouvir um coral de anjo cantando, por isso que eu digo, eu tive a felicidade de ouvir, você não vai entender. Mas, de qualquer maneira, você está louvando a Deus e ensejando que aconteça a música pelas harpas celestiais e que aconteça através dos corais de anjos, na língua dos anjos. E veja, quando nós oramos, nós podemos estar orando em português, em francês, em inglês, em espanhol, qualquer língua que nós estejamos orando, elas são transmudadas ou transformadas naquele momento para as línguas dos anjos, para serem levadas ao Senhor. E lá ainda há uma purificação, porque as nossas orações passam pelos incensários de Deus, os seus querubins, com os seus incensários, levando a oração dos santos ao altar do Senhor. Então, todos esses fundamentos que nós passamos, às vezes, batido pela Bíblia, não observamos profundamente, são elementos de grande valia para nós entendermos que quando nós vamos louvar, às vezes nós não cantamos bem. Mas não se preocupe com isso, porque Deus está te ouvindo através daquele coral de anjos. Às vezes você não é um bom violonista ou outro, vamos dizer assim, outro aparelho musical que você esteja usando ali, mas Deus está te ouvindo por intermédio das harpas celestiais. Então, irmãos, que nós possamos louvar a Deus da melhor maneira possível. Agora, nesse meio todo, faça uma advertência. É preciso que você esteja louvando a Deus e não esteja louvando a si mesmo ou querendo agradar a plateia que está te ouvindo. Às vezes você está querendo cantar dentro da igreja e fazer para você se tornar um expoente dentro da igreja, se tornar um expoente na música evangélica, ganhar dinheiro com aquilo. Não é proibido que você ganhe dinheiro com aquilo, mas é preciso que realmente você, no seu coração, você esteja dizendo que aquilo é um louvor, porque senão você está recebendo para louvar a Deus e a tua música não está passando do teto daquele local onde você está manejando aquela música. Então, é importante que nós compreendamos que as coisas devem ser feitas com sabedoria e prudência, porque a nossa conta às vezes chega num determinado dia. Então faça a advertência, por quê? Porque da mesma maneira que nós precisamos entender como as coisas acontecem, precisamos entender qual é o resultado dos nossos procedimentos, já que estamos falando a respeito de Deus, aquele que conhece o nosso coração na sua profundidade. Que Deus possa te abençoar, que essa palavra possa ser orientadora para a sua vida. Amém.